Bom dia, irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma IBD online da Igreja Batista Projeto Viver em Cristo. Hoje vamos iniciar a lição como terminamos a anterior, com uma pergunta. Quais os aspectos positivos e negativos da preocupação dos cristãos com o futuro, com o fim do mundo? Graça e paz, meus irmãos. Meu nome é Nadiel, sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Guarantã do Norte. Pastorei essa igreja há 21 anos e é um prazer muito grande poder participar com vocês dessa escola dominical com este assunto tão importante, que é o retorno de Cristo. Quanto à pergunta que me foi feita sobre aspectos positivos e negativos da preocupação dos cristãos quanto à volta de Jesus ou ao fim dos tempos, o aspecto positivo que eu vejo em tudo isso é que esses sinais ou essa epidemia que nós estamos vivendo faz com que os cristãos almejem o retorno do Senhor com mais alegria, com mais esperança. Eles também trabalham mais para levar outras pessoas ao conhecimento de Cristo e também faz com que eles se preparem, santificando as suas vidas. Então isso para mim é um aspecto muito positivo, de uma preparação para o retorno do Senhor. Já o aspecto negativo é que muitos cristãos tendem a forçar a volta de Jesus para essa situação. Então, ao longo da história, nós observamos que sempre aconteceram muitos episódios que levaram as pessoas a pensar que Jesus voltaria de uma maneira muito rápida. Então, já houve ao longo da história epidemias, aconteceram vários fenômenos naturais e Cristo não voltou. Então, nós não podemos cair no erro de querer forçar a volta de Jesus para essa situação específica. Seria muito bom, mas nós não podemos declarar que Jesus vai voltar durante essa epidemia ou depois dessa epidemia. Então, para mim, esse é um aspecto negativo. Nós devemos estar preparados para o encontro com Cristo, sabendo que Ele pode voltar a qualquer momento, mas também a sua volta pode demorar muito tempo ainda. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Um forte abraço, meus irmãos. Graças e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Edmar, da Igreja Comunidade Batista de Guaratiba. Colaborando assim, de um modo singelo, com a nossa irmã Sheila, com relação à parausia. O que seria parausia? Parausia é a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus. Quais são o aspecto positivo da preocupação da igreja com relação a esse dia? Com relação ao fim? O tempo do fim. O aspecto negativo, vamos para o aspecto negativo que eu vejo nisso tudo, é as pessoas muito preocupadas de quando? De quando será? De será hoje? Olha a pandemia, olha isso aí tudo, olha só, está morrendo muita gente, olha, alcançou o mundo todo, será que é dessa vez que Jesus volta? As pessoas assim, muito ligadas e se preocupando muito e se colocando ao ponto de não conseguir raciocinar e nem pensar. Esse é o aspecto negativo das pessoas preocupadas quando Jesus vai voltar. O aspecto positivo que eu vejo nisso tudo é a pessoa estar vendo os sinais e estar se preparando, porque a cada vez que as coisas vão ficando mais latentes, nós vamos vendo o cumprimento das Escrituras. E isso tudo a gente vê, a ansiedade, a aflição daqueles que estão se preocupando, eles perdem a noção de que esse dia vai acontecer. O aspecto positivo é quando você vê tudo isso acontecendo, você consegue trazer o raciocínio e você consegue meditar. Olha, a Bíblia já nos deixou descrito tudo isso, então isso vai acontecer. E a cada vez que tudo isso vem acontecendo, está mais perto a volta do Senhor. O aspecto positivo é você estar preparando. É você estar preparado para quando? Não está preocupado de quando será, mas você está se preparando para o dia que será. Porque preocupado com quando será, esse dia você não vai conseguir. Você não vai conseguir o dia exato, porque não tem aviso prévio. Vai ser no abrir e fechar de olhos. Jesus virá como um ladrão. Ele não vai avisar. Então o aspecto negativo é o excesso de preocupação de quando ele vai voltar. O aspecto positivo é você estar preparado para quando ele voltar. Porque ele pode voltar hoje. Talvez nem dê tempo desse vídeo passar no domingo.
Talvez ele vá voltar antes, mas talvez vai dar tempo de você assistir esse vídeo. Mas o grande ponto, o ponto positivo, é você estar preparado. E o ponto negativo é você estar se preocupando exageradamente. É você estar se preparando, porque esse dia vai chegar. Se prepare, Igreja do Senhor. Queridos, muito boa noite. Eu sou o pastor Israel, da Igreja Batista, Projeto Viver em Cristo, esposo da nossa irmã Sheila, para aqueles que não me conhecem. A minha esposa pediu que eu rapidamente falasse sobre os aspectos positivos e negativos quanto à preocupação de muitos cristãos quanto ao próprio futuro e o fim do mundo. Não é? Relacionando isso com a história da igreja, do cristianismo e a volta de Jesus. Billy Graham disse: estou indo para casa por ocasião do seu pré-falecimento. Isso que nos soa como estranho deveria ser uma coisa normal. A nossa fé cristã nos alimenta essa visão, que teremos um encontro com o nosso Senhor, ou ele vindo buscar a sua igreja, ou em uma possível situação de falecimento, iremos, ao fechar os olhos aqui, abrirmos diante da presença do nosso Deus. Nós cremos, e isso é Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que eu espero e a prova das coisas que eu não vejo. Eu não vejo isso, mas eu posso crer. Tomé não creu. O amor de muitos tem esfriado, muitos também não têm crido. A apostasia tem crescido, o surgimento da possibilidade do anticristo, tudo isso corrobora toda uma preparação para a volta do nosso Senhor. O aspecto positivo dessa preocupação é que nós precisamos estar cada vez mais com as nossas vidas espiritualmente falando, cada vez mais preparados, né? Cada vez mais lapidados, cada vez mais atentos a tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina a observar. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Então precisamos estar atentos à volta do nosso Senhor. E todas essas coisas que têm acontecido sinalizam para isso, né? Em breves dias teremos o surgimento do anticristo. O coronavírus é só um detalhe dentro de todo um cenário mundial que tende a não ser tão bom no futuro, né? Não nos iludamos, tá? Antes de melhorar, as coisas podem piorar ainda muito mais. E como igreja precisamos estar atentos. Então o aspecto positivo é que nos alimenta nessa visão de cautela, de atenção e de vigilância. O aspecto negativo é que a apostasia tem crescido, o amor tem se esfriado e as pessoas têm vivido as suas vidas muito mais presas na materialidade da sua própria finita humanidade do que propriamente numa visão de fé cristã quanto a uma expectativa da volta do nosso Senhor. As pessoas estão, infelizmente, por ficarem muito presas à sua finitude, perdendo sua visão cristã e a essência dessa fé cristã tem se diluído muito. Ok? Então, o aspecto positivo e negativo são exatamente esses. Deus nos abençoe. A história da igreja nos mostra que muitos interpretaram ou mesmo adicionaram à fala do Senhor Jesus, de acordo com as suas percepções ou conveniências. E por conta da importância desse tema para a nossa vida como Igreja do Senhor, vamos dar continuidade a essa discussão. Por isso, a lição de hoje tem como título Parousia e o fim da história do cristianismo. Vivemos o já da história do cristianismo. Jesus nasceu, morreu e ressuscitou. A linha do tempo da história da humanidade é marcada pelo antes e o depois de Jesus. Após a morte e ressurreição de Jesus, a igreja, chamada primitiva, iniciou a sua caminhada, sempre marcada pela expectativa do cumprimento da parousia, ou seja, da sua volta. Promessa que ele nos fez ao ascender aos céus e que está registrada em Atos, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 11. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus,
Por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes vir. Na linha do tempo do cristianismo ainda não está a se cumprir. Mas nem todos acreditam nisso ou mantêm-se na expectativa dessa volta. É este ainda não que dará um fim à história do cristianismo. Na verdade, dará um fim à história da humanidade. Esta semana eu fiz uma pesquisa com as seguintes perguntas. Você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Você acredita que Ele morreu e ressuscitou? Você acredita na volta de Jesus? Como se sente ao pensar ou falar desse assunto, a volta de Jesus? E 59 pessoas entre 20 e 68 anos participaram. A maioria era cristã. Os gráficos ao lado representam o resultado dessa pesquisa. O fato é que nem todos sentem-se confortáveis em pensar ou falar sobre esse assunto. Porém, ele é de vital importância por se referir à nossa eternidade. Paulo, o apóstolo, escreveu: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Está registrado em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Em nosso estudo dessa manhã, vamos usar para nos ajudar em nossa argumentação, além da Bíblia, é claro, textos do pastor Hernandes Dias Lopes, escritor de vários livros sobre essa temática. Dentre os textos que eu li sobre esse assunto, os do pastor Hernandes foram os que estavam mais didaticamente organizados, além, é claro, de estar em sintonia com a palavra. De acordo com o pastor Hernandes, a segunda vinda de Cristo é o assunto mais enfatizado em toda a Bíblia. Há cerca de 300 referências sobre a primeira vinda de Cristo, que é o seu nascimento, e 8 vezes mais sobre a segunda vinda, ou seja, há mais ou menos 2.400 referências sobre a segunda vinda de Jesus em toda a Bíblia. Também este é um dos assuntos mais distorcidos e mais desacreditado. Eu peço a você para manter a sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 24 e vamos conversar sobre os acontecimentos que marcam o tempo do fim. Lembre-se que Jesus, quando arguído quanto tudo que ia acontecer, respondeu que não sobre o fim do tempo, sobre uma data cronológica, mas sobre os acontecimentos ou sinais que precederiam a sua volta. E estes sinais estão se intensificando cada vez mais. Sinais que mostram a graça de Deus. No versículo 14 do capítulo 24 de Mateus está escrito: e a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Todas as nações, em uma ou outra ocasião, durante o curso da história, ouvirá o Evangelho. A história das missões, os missionários com a pregação do Evangelho, mostra que a palavra do Senhor tem se estendido do Oriente até o Ocidente. Sinais que mostram a oposição a Deus. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros, porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá uma coisa igual. Está registrado no versículo 9, 10 e 21 do capítulo 24 de Mateus. Esses versículos falam sobre a grande tribulação. O pastor Hernandes, ele escreve: a perseguição religiosa tem estado presente em toda a história.
os judaizantes, os romanos, a intolerância romana, os governos totalitários, o nazismo, o comunismo, o islamismo, as religiões extremistas do século XX, no século XX tivemos o maior número de mártires da história. Também no versículo 4, 5 e do 23 ao 25 do capítulo 24 de Mateus diz: tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Portanto, se alguém disser a vocês, vejam, o Messias está aqui ou o Messias está ali, não acreditem, porque aparecerão falsos profetas e falsos messias que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Prestem atenção, eu estou lhes dizendo tudo isso antes que aconteça. Um dos sinais é a apostasia. A segunda vinda de Jesus será precedida por um abandono da fé verdadeira. O engano religioso vai estar em alta, novas seitas, novas igrejas, novas doutrinas se multiplicarão. Haverão falsos profetas e falsos cristos, falsas doutrinas, falsos milagres, diz o pastor Hernandes. No versículo 12 do capítulo 24 de Mateus, está registrada: a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Será um tempo marcado pela depravação moral e a corrupção, que atinge todos os segmentos da sociedade, inclusive, e digo infelizmente também, a igreja. No versículo 15, diz assim: vocês verão no lugar santo o grande terror de que falou o profeta Daniel. Daniel se referia a algo que iria acontecer no final dos tempos. O espírito do anticristo já está operando no mundo. Ele se opõe e se levanta contra tudo que é de Deus. Ele vai se levantar para perseguir a igreja. Ninguém vai resistir ao seu poder e autoridade. Ele vai perseguir, matar, controlar. Muitos crentes vão ser mortos e selar seu testemunho com a própria morte. O anticristo não é um partido, escreve o pastor Hernandes. Não é uma instituição, nem mesmo uma religião. É um homem sem lei, uma espécie de encarnação de Satanás, que vai agir na força e no poder de Satanás. Ele será levantado em tempo de apostasia, vai governar com mão de ferro, vai perseguir cruelmente a igreja, vai blasfemar contra Deus. Também no capítulo 24 de Mateus estão registrados sinais que indicam o juízo divino. No versículo 6 e 7, não tenham medo quando ouvirem o barulho das batalhas ou notícias de guerra. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra, guerras, terremotos, fomes e epidemias. Basta acompanharmos a evolução ao longo dos anos. A frequência desses acontecimentos atualmente é assustadora. E de acordo com a profecia do Senhor, estas serão as marcas do tempo do fim. Mas e a parousia, a volta do Senhor Jesus, como será? O mesmo capítulo 24 de Mateus, no versículo 33, diz que será precedida por sinais claros. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Também será imprevisível.
Versículo 36 diz: mas ninguém sabe nem o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas somente o Pai. No versículo 37 e 39 diz que a volta do Senhor será inesperada. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois antes do dilúvio, o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca. Porém não sabiam o que estava acontecendo até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Comer, beber, casar-se ou dar-se em casamento não são coisas ruins. São coisas que fazem parte da nossa rotina, da rotina da nossa vida. Mas viver a vida sem se aperceber que Jesus está prestes a voltar é viver como aquela geração do tempo de Noé. Quando o dilúvio chegou, pegou todos de surpresa. Também a volta do Senhor Jesus será para juízo. No versículo 40 e 41 do capítulo 24 de Mateus diz: naquele dia, 2 homens estarão trabalhando na fazenda, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão no moinho moendo trigo, uma será levada e outra deixada. Lembrem-se da parábola das 10 virgens. Haverá também na volta do Senhor Jesus necessidade de vigilância. No versículo 42 ao 44 do capítulo 24 de Mateus, está escrito: fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Lembre-se disso, se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Olha aí a expectativa de que tanto estamos falando. E a igreja, como fica neste final de história? Vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Abra sua Bíblia. Esta igreja estava influenciada pelas doutrinas gregas. Os gregos acreditavam na imortalidade da alma, mas não na ressurreição do corpo. E os irmãos da igreja de Tessalônica estavam tristes, pois não conseguiam lidar com as perdas, as mortes que aconteciam entre eles. E Paulo então escreve esta carta para ajudá-los a entender que a morte não é o final de tudo. O pastor Hernandes também faz alguns comentários sobre isso. No versículo 15 desse texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, diz que de acordo com os ensinamentos do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte. Paulo ele inicia a conversa mostrando aos Tessalonicenses que a doutrina da ressurreição é uma doutrina divina e não uma especulação humana. Ele, no versículo 16, na parte A do versículo, diz: porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus. Paulo então mostra para aqueles irmãos que a segunda vinda de Cristo é uma realidade inegável e inescapável. Quando ele voltar, escreve o pastor Hernandes, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Paulo, ele inicia essa conversa e continua mostrando para aqueles irmãos que a igreja do Senhor não ficará, o túmulo não é o lugar final dos servos de Deus, mas pelo contrário, eles serão ressuscitados
quando o Senhor Jesus voltar. A ressurreição dos mortos acontecerá imediatamente à segunda vinda de Cristo. Versículo 16, parte B. E então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então não há o que temer da morte, porque está garantido a nós uma eternidade com o Senhor Jesus. O arrebatamento dos salvos será a manifestação de todos os remidos do Senhor. O versículo 17 está escrito: então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. O arrebatamento será tanto daqueles que ressuscitaram para a vida, como dos vivos que serão transformados. Subiremos entre nuvens para encontrar o nosso Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor na casa do Pai. Paulo termina dizendo no versículo 18: portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Era necessário que aqueles irmãos deixassem a influência daquelas doutrinas pagãs e tomassem posse dos ensinamentos e das promessas do Senhor Jesus. Assim também nós precisamos tomar posse disso, viver essa expectativa que vai nos trazer ânimo diante das situações que vivemos no nosso dia a dia. O ainda não, da linha do tempo da história do cristianismo, será o grande final de uma declaração de amor que teve início na eternidade e nos levará de volta ao lugar do qual nunca deveríamos ter saído, da presença do Pai. Termino a EBD de hoje com uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes: a segunda vinda de Jesus fechará as cortinas da história e abrirá os portais da eternidade. Que a expectativa da volta do nosso Senhor nos tome por inteiro. Que possamos, como Lutero, pensar nesse dia como um dia de alegria e não como um dia de ira, porque está reservado para a Igreja do Senhor, para todos aqueles que entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus e o reconheceram como único e suficiente Salvador. Está reservado para a sua Igreja uma eternidade com o Pai. Que assim como Calvino escreveu, possamos também fazer dessa expectativa algo presente no nosso dia a dia, que faça parte da nossa rotina, que estejamos vigilantes e prontos para estarmos recebendo o nosso Senhor naquele grande dia. Que Deus abençoe a cada um de vocês, dando-lhes um domingo de paz. Hoje à noite nós estaremos cultuando ao nosso Deus através da página da Igreja Batista Projeto Viver em Cristo, a página do Facebook, às 19 horas. E logo após as 20 horas, o culto estará disponível no canal do YouTube também. Peço a você para compartilhar a lição de hoje com aqueles que você ama. E domingo que vem, se Deus assim nos permitir, estaremos juntos novamente.